gente vê isso na vida de Cris. Que ela possa ser agora cheia, transbordante, envolvida com a tua glória. Que o Senhor traga um descanso. E ao abrir a sua boca, Senhor, as palavras venham como salvas em pratas e cheias do arrependimento, cheias do teu amor, do avivamento e da transformação. Como ouvimos ontem, que as suas palavras venham resgatando e que aquilo que o Senhor colocou no seu coração, que se cumpra. Venha o teu reino, venha o teu governo e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Abençoamos a sua casa, a sua descendência, o seu esposo, a fofinho, tudo que diz respeito a eles é tudo teu, para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu recebo e eu declaro em nome de Jesus que, Pai, esse lugar é teu, é para a tua glória. Nós não estaríamos aqui, Senhor, se não fosse pela tua presença. Nós ansiamos pela tua presença. Ansiamos, Pai, pelo encontro que vamos ter contigo. E nós estamos, Pai, te pedindo a tua bênção sobre o Brasil, a tua bênção sobre todo o território nacional. Senhor, em nome de Jesus. Sabemos que é um período de muitas entregas, pactos, mesas, Pai, de escarnecedores. Mas nós queremos clamar, Pai, porque sabemos que há uma promessa sobre a nação brasileira. Sabemos que a despeito do que as urnas vão dizer, nós temos uma palavra que os céus vão ser liberados. Senhor, nós abraçamos a verdade que o Senhor já liberou sobre a nação brasileira. Nós queremos clamar que a igreja nesses dias pare de se distrair com tantas coisas e possam, Pai, descer em oração, jejum, clamor, para que a gente tome a nossa posição. Senhor, há tantos distraídos com tantas coisas, há tantos envolvimentos com as coisas do mundo, Senhor, mas nós precisamos nos envolver com o teu chamado, com o propósito que tu tens, porque as nações estão sendo abaladas, os reinos estão sendo sacudidos, os lugares estão sendo incendiados, as guerras estão aí, e a igreja dorme, distraída com problemas, com lutas, com passeios e com tantas coisas. Nós queremos pedir perdão a Ti, Senhor, por não tomar o nosso lugar, Senhor, por não nos posicionarmos nessa hora como igreja. Nós queremos clamar o Teu Santo Espírito, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Nós queremos Te pedir agora, Senhor, para que a gente não deixe o nosso local, o nosso muro, o nosso lugar de guerra, o nosso lugar que o Senhor nos confiou. A cada um de nós foi dado um lugar, Senhor. Foi dado um lugar para a gente batalhar, para a gente guerrear, para a gente responder por Ele. Aonde nós estamos, quando não estamos respondendo ao lugar que o Senhor nos confiou, ao mandato que o Senhor nos deu. Senhor, nós queremos pedir perdão a Ti. Nós queremos nos arrepender, Senhor, por uma igreja que dorme. Nós queremos nos arrepender, Senhor, pela igreja brasileira. Queremos nos arrepender pela igreja do Nordeste. Queremos nos arrepender, Senhor, pela família 61. Queremos estar nesse lugar de arrependimento, Senhor. Se essa guerra dependesse de nós, qual seria o placar? Se essa guerra dependesse do nosso envolvimento, das nossas orações, qual seria o resultado hoje? Nós queremos, Pai, que o Senhor nos desperte, porque acordar, muitos estão acordados, mas poucos estão despertos. Despertas, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Senhor, é para a tua glória, para o teu louvor, seja pela vida ou pela morte, nós vamos glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém, família, glória a Deus. São avisos importantes. A gente está aí com beira-mar, é assim, né? A gente tem fios, tem um monte de coisa aqui, tomadas, e de vez em quando dá pau. É o preço que se paga de estar na beira-mar. Mas a gente, no meio disso tudo, nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, né? A pastora Fátima fez muito bem. Glória a Deus, tinha que ser você. Para improviso, ela é ótima. Olha, gente,
A gente teve hoje no portal, realmente como a pastora falou, o pessoal que trouxe uma palavra muito propícia, muito assertiva, de 20 anos sobre Recife, né, dos últimos 20 anos proféticos dessa cidade, que existe um profeta de nações, o David Orion, né, Dr. David, e ele é um cara que só fala com reis, com presidentes, passa nas nações falando com os presidentes, até que Deus mandou ele vir ao Brasil e falar também aqui no Brasil. Ele vai ser recebido, ou está para ser recebido, mas ele vem com a palavra sobre a nação. Mas o que nos trouxe uma responsabilidade maior foi a palavra que ele trouxe a respeito de Recife, que realmente Deus tem um avivamento, como a gente tem vivido, tem anunciado isso, mas mais profundo do que isso, é um avivamento, como a gente tem pregado, que requer arrependimento, e que esse avivamento ele começa em Recife. O avivamento que Deus está para fazer na nação brasileira vai ter o start aqui em Recife, por causa de todas as questões que você já conhece, que a gente já falou, sobre a primazia do povo judeu nessa terra, sobre a primeira sinagoga das Américas, e tudo isso que a gente tem aqui, que aponta para um momento profético da nossa cidade, um momento profético do nosso estado. E a gente sabe que tudo em nossa volta está falando. Eu acho que se a gente se calar, as pedras clamarão, não é? É um momento também que a gente percebe que muitos estão dormindo. A gente percebe que não há uma entrega, sabe? É uma coisa parcial, é uma coisa assim, que como se tivesse caído num sono profundo. A gente sabe que os céus da nossa nação estão em guerra. Esse é um momento onde muitos da política, eles invocam espíritos malignos, invocam entidades malignas. Não é à toa que a gente tem assistido o Rock in Rio. O que tem acontecido não é mais show, o que tem acontecido não é mais abertura de Jogos Olímpicos. A gente está vendo a exaltação de Satanás nos esportes, na cultura, na música. Isso tem sido declarado, mas o povo de Deus dorme. Mas o povo de Deus, nesse momento de guerra, nesse momento de urgência, nós percebemos, até os que trabalham na casa do Senhor, eu fico impressionada. Se Deus me confiou alguma coisa, eu só entrego se eu morrer. Do contrário, estarei firme, porque a palavra diz: aquele que colocou a mão no arado e olha para trás não é digno de ser chamado pelo nome dele. Nós temos um compromisso, não é com homens, não é com placas, mas é com o Senhor. E Deus um dia vai requerer de nós o que nós fizemos com o que Ele nos confiou. Então, se essa guerra dependesse de mim, se essa guerra dependesse do que eu sou na mídia, se essa guerra dependesse do que eu sou no louvor, se essa guerra dependesse do que eu sou como intercessor, como seria o resultado dessa guerra? Porque é uma guerra, a luz contra as trevas, há uma guerra, a guerra que o Senhor nos convidou, que Ele é o Senhor dos exércitos, que Ele garante a vitória, mas que nós precisamos estar no lugar que o Senhor nos convidou para estar. Nós não podemos brincar nesse momento. É a vida de nossos filhos, é a vida de nossos netos, é a eternidade que está em jogo. E a forma do inimigo nos distrair muitas vezes, ou é mandando problemas, ou é mandando fartura. Tem alguns que não podem ter fartura, porque abdicam do que Deus entregou. Quando estavam desesperados, com lutas no casamento, luta no emprego, luta com o filho, aí busca, aí depois que Deus abençoa, que o testemunho é dado, que a vitória é dada, esfriam, e há outros que o inimigo distraiu através de lutas e problemas, e eles estão idolatrando a luta que estão passando. Nenhuma das duas coisas fazem bem para a nossa vida espiritual. Paulo disse: eu aprendi a viver no muito e no pouco. Em tudo eu sei estar plenamente satisfeito. Porque os olhos de Paulo não estavam nas circunstâncias, os olhos de Paulo estavam em Jesus. A palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas. Que são as outras coisas? O meu casamento, os meus filhos, o meu neto, o meu trabalho, a minha vida, o que eu faço, o meu chamado, tudo vai acompanhar quando eu boto Jesus em primeiro lugar.
Quando eu coloco Jesus em primeiro lugar na minha vida, tudo vai concorrer para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo vai convergir. A palavra do Senhor diz em Efésios 1:10 que na plenitude dos tempos todas as coisas convergirão em Cristo Jesus. Então a única forma da gente não desanimar, a gente não se abater, o inimigo não vir contra nós para nos destruir, é a gente permanecer firmes sem vacilar, se enchendo da palavra, orando salmos, orando provérbios. Essas noites Deus tem me acordado, esses dias Deus tem me acordado, e quando Ele me acorda eu vou para salmos. Eu tenho ido para salmos, porque eu sei que é um nível de batalha espiritual, e que precisa ser ganha através da palavra. Ele enviou a sua palavra e os curou. A palavra de Deus tem poder de cura, a palavra de Deus tem poder de mudar vidas, a palavra de Deus tem poder de restaurar histórias, a palavra de Deus tem poder para livrar você da escassez, da aridez. A palavra de Deus tem poder para derrubar o diabo, para destruir principados e potestades. Aonde está a palavra de Deus? Aonde está a palavra do Senhor em nossas vidas? Quanto o inimigo odeia a igreja, odeia Israel, odeia a família, odeia crentes. E onde estamos nós nesse momento? Não durma enquanto você não tiver certeza que toda a sua família está salva. Continue clamando diante dele, porque Deus vai abreviar os dias da igreja da terra, porque Deus vai abreviar os dias do seu povo, para tirar o seu povo, para que ele não passe a grande tribulação que há de acontecer na terra. Deus vai separar o trigo, para que ele não seja destruído junto com o joio. Nós vimos o que aconteceu no Rio Grande do Sul, nós estamos vendo que de uma hora para outra as águas subiram, sucumbiram famílias, casas de rico e casas de pobre. Não houve distinção, porque quando o julgamento vier, vai vir sobre todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Não pense que estão guardados porque estão na Avenida Boa Viagem ou nos lugares altos da cidade, porque quando Deus vier e tratar essa cidade, não virá, não poderá separar ninguém, mas Ele vai trazer um juízo, porque nós estamos brincando com Deus. A cidade enaltece o diabo, enaltece o carnaval, enaltece o sangue do aborto. Os políticos fazem o que querem, rasgaram a Bíblia, e a gente tem visto a decadência moral, e a gente muitas vezes pensa que por Deus está demorando a agir, que Ele não vai agir. Pensem bem, a Bíblia diz que nos dias de Noé, eles casavam e se davam em casamento, até que de repente, quando a gente vê a história de Sodoma e Gomorra, a gente vê que eles estavam levando a vida normal, até que os anjos de Deus entraram na cidade e deram uma sentença para aquela cidade. Deus livrou o justo, Deus livrou o justo de Sodoma e Gomorra, mas a gente vê que a mulher de Ló titubeou. Não é que ela, quando a gente vê, olhou para trás. Não é olhar para trás, é o coração estava em dúvida, o coração estava duvidoso. Não é porque uma pessoa olha e Deus permitiu que ela fosse estátua de sal, mas é porque o coração dela estava preso naquela situação. Quem ama o mundo, o amor do Pai não pode estar nele. O amor do Pai não pode estar nele. Deus está chamando a igreja para subir o nível. Deus está chamando a igreja para ocupar a sua posição. Você é a igreja de Deus. A Bíblia diz que a palmeira verdejante plantada na casa do Senhor, a palmeira plantada na casa do Senhor, ela é verdejante e viçosa. Aonde estamos plantados? Aonde estamos plantados? O que é que a nossa vida tem sido? O quanto você tem se entregue pela casa do Senhor, o quanto você tem colaborado, o quanto você tem cuidado. Davi diz uma coisa maravilhosa, eu amo Davi falando no meio das perseguições, no meio das lutas. Davi foi um homem que foi perseguido por Saul. Davi foi um homem que enfrentou a rebelião dentro da sua própria casa, com Absalão. Davi era um homem que sabia o que era passar rejeição. Ele não foi chamado para o dia que o profeta ia na casa dele. Todos os irmãos de Davi estavam naquele dia na mesa, menos Davi. Davi passou rejeições, Davi passou perseguições, Davi passou calúnias, Davi passou ameaças de morte. Então todas as vezes que a gente está lendo os salmos de Davi, encoraja
encoraja a gente. Eu amo quando ele cuida da própria alma dele. Eu amo quando Davi pega a alma dele, senta no colo e diz: como está abatida a minha alma. Ele pegou a alma dele e sentou no colo. Deixa eu dizer, tem momento que a gente vai ter que cuidar da nossa alma. Tem momento que você vai ter que ser seu melhor amigo. Quando lhe faltar um amigo, você vai ser o seu amigo. Você vai sentar sua alma no colo e vai entregar ela ao Espírito Santo de Deus, que é o amigo que não falha, que é o amigo que não trai, que é o amigo que não decepciona. Deus está ensinando a gente a andar com Ele. Andar com Ele não é visitá-lo, é andar com Ele, é estar com Ele, é no trânsito, é no ônibus, é na caminhada. Você pode salmodiar, você pode adorar. Eu amo quando eu estou caminhando e eu começo a dizer: eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos e Ele endireitará minhas veredas. Desvie o teu pé para que você não venha tropeçar. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu amo ficar recitando, amo ficar caminhando e adorando e celebrando, porque eu sei que o nosso adversário, ele anda ao redor de nós, buscando a quem possa tragar. E você não pode baixar sua guarda, porque eu não estou falando de vencer batalhas, eu estou falando aqui essa noite de um esfriamento que vai levar você para longe do caminho de santidade. E quando o Senhor voltar, Ele vai te encontrar morno. E se Ele te encontrar morno, Ele vai dizer: eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. O Senhor tem ânsia de vômito com crente morno. Ele disse que era melhor que fosse frio do que morno. Era melhor que fosse frio do que morno. Porque o morno dá ânsia de vômito. O morno era aquele que era quente e deixou esfriar. O morno era aquele que tinha paixão por Jesus, paixão pela sua casa, paixão pela sua obra, paixão pela sua presença. Mas as coisas da vida foi esfriando gradativamente. As decepções, os medos vieram e foram esfriando. Então quando Davi, ele tinha, gente, ele era estrategista, ele era um homem de batalhas, ele era um homem de guerra. E ele treinou soldados na caverna de Adulão. A Bíblia diz que naquela caverna só foi os endividados. Naquela caverna só foi aqueles que a sociedade repugnava. E dentro daquela caverna, Davi treinou aqueles homens. E a Bíblia diz que um homem daquele lutava e valia por 800. A Bíblia diz que aqueles homens que andavam com Davi, aqueles homens que Davi treinou, eles entravam nas batalhas e venciam. Então Davi era um homem que ele tinha muitas opções na vida dele. Davi era um homem que tinha muitas opções para tudo que ele quisesse fazer. Se ele quisesse uma esposa, ele tinha. Se ele quisesse um palácio, ele tinha. Se ele quisesse influência, ele tinha. Se ele quisesse batalhar, ele vencia. Ele era rei da cidade mais importante do mundo. Mas ao mesmo tempo que Davi tinha tudo isso, Davi não perdeu a simplicidade de buscar o Senhor. E a Bíblia diz aqui nos Salmos 27:4, diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Quer dizer, ele podia pedir qualquer coisa, ele podia ter qualquer coisa, mas ele disse: uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei. Quer dizer, gente, ele ia viver por isso. Isso era a coisa mais importante. Não eram as princesas que ele podia visitar o quarto de Abigail, não eram as mulheres, não era o palácio, não era a riqueza, não era a mesa farta, não era o seu exército, não era morar em Jerusalém, a cidade mais importante do mundo. Mas Davi estava se movendo por isso. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Olha o coração de Davi. Eu não sei se você tem palácio, eu não sei se você tem súditos, eu não sei se você tem mesas reais, eu não sei se você guarda na sua casa objetos de ouro, de prata e toda a riqueza. Mas este homem, tendo tudo, ele disse: uma coisa
uma coisa eu vou fazer. Esse homem tinha alvo, este homem era certeiro, este homem tinha propósito, este homem sabia para que veio da terra. Uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei. O que é buscar? Buscar não é uma atitude de ficar sentado e esperar que a coisa caia no seu colo. Buscar quer dizer, eu vou para a casa do Senhor, eu vou me levantar, eu vou ficar pronto, eu vou ficar disponível, eu vou estar acessível, porque Ele vai me encontrar batendo a porta, Ele vai me encontrar buscando, Ele vai me encontrar com fome e sede de justiça, Ele vai me encontrar quente, Ele vai me encontrar com os meus olhos nele. Eu posso perder o emprego, eu posso perder a saúde, eu posso perder a vida, mas eu não terei perdido o Senhor. Esse é nosso alvo. Esse é nosso alvo. Buscar o Senhor. Essa é a nossa razão de viver. Esse é o nosso tudo. Talvez porque estejamos cansados. Porque talvez estejamos buscando coisas que Ele nunca mandou a gente buscar. Talvez a gente esteja se movendo numa agenda que Ele nunca mandou a gente ter. Talvez a gente esteja envolvido com situações que Ele nunca mandou a gente se envolver. Porque a coisa mais importante é Ele. E Davi sabia disso. É por isso que ele pôde ter a tenda de Davi, o lugar de adoração. Ele sabia que era a casa do Senhor. E a gente imagina que esse Antigo Testamento, que no Novo Testamento a igreja não tem esse valor. A gente imagina que por isso é isso, o Antigo Testamento. No Novo Testamento não é assim. A Bíblia diz, guarda o teu pé quando tu entrares na casa do Senhor. A Bíblia diz em Mateus 16, 18, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Bíblia continua enaltecendo, celebrando a presença do Senhor na sua casa. A presença do Senhor pode ser maravilhosa essa noite, querido. Você no seu sofá, com o seu edredom, com a sua TV de 70 polegadas, mas a sua casa, não é a casa do Senhor. Não é a casa do Senhor. O Senhor estabeleceu a sua igreja. A guerra é tão clara que quando o governo foi fechar tudo, não fechou a sua casa, fechou a casa do Senhor. A guerra é contra a igreja. A guerra por quê? Porque Jesus não vem buscar a sua casa, Jesus vem buscar a noiva. Vai haver o casamento das bodas do Cordeiro, vai ter o casamento do noivo com a noiva, e nós somos o amigo do noivo, e a nossa casa, ela vai estar com Jesus, porque a nossa casa está plantada na casa de Deus. A nossa casa vai estar, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Mas nós serviremos ao Senhor no lugar que o Senhor marcou para o encontro, no lugar que Deus marcou. Nós trocamos muitas vezes o valor da igreja por obra social. Deixa eu dizer, gente, obra social até os espíritas fazem, os candomblé também fazem. Cuidado para não estar seguindo obra social em vez de estar seguindo a Jesus. Porque tem muita gente que está seguindo obra social, mas nós seguimos ao Cristo crucificado e ressurreto, que libera justiça e misericórdia sobre a terra. Tem gente que está seguindo a obra em vez de seguir a Jesus. É mais fácil você gastar seu tempo, fazer obra social, do que se arrepender. Por isso que tem pessoas que amam obra social, amam se envolver com muita obra social, porque não querem andar até seu quarto e se arrependerem.
A mensagem é uma só: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem não mudou, ele não trocou por obra social. Ele não trocou. A Bíblia diz, em Provérbios 4, 25 a 27, eu estou pregando sobre prosseguir para o alvo. Qual é o alvo da sua vida? Qual o alvo da sua vida? Qual é o alvo? Você botou o seu alvo definido? Eu tenho na minha agenda a cada ano qual é meu alvo, porque se eu me desviar e me esquecer, está lá para me lembrar. Eu tenho um pacto e uma aliança, eu não posso me desviar do alvo que Deus me entregou nessa vida. Esse alvo precisa estar vivo, esse alvo precisa ser lembrado, porque senão a gente troca a nossa missão por uma missão sombra. Parece com a missão, mas é a sombra. Parece que está fazendo alguma coisa, mas não é o que Deus mandou. Parece que está ocupado, mas não está fazendo o que Ele te chamou para fazer. Não é porque a gente está fazendo muita coisa que a gente está fazendo o que Ele mandou. Eu até me preocupo mais, eu acho que o ímpio, ele tem uma desculpa de dizer: eu era ignorante, eu não sabia, do que nós que temos Espírito e não obedecemos. Porque nós temos o Espírito de Deus, mas às vezes a gente não faz o que Deus manda. Haverá menos castigo para aquele que desconhecia do que aquele que conhecia a verdade e não cumpriu. Porque nós vamos ser julgados pelo que nós sabemos e pelo que nós conhecemos. Nós seremos julgados por aquilo que a gente teve acesso, por aquilo que Deus permitiu chegar até nós. E mesmo assim, a gente não achou que era importante, a gente não priorizou. Qual foi a última coisa que Deus lhe pediu? Não peça mais coisas enquanto não obedecer a última coisa que Deus lhe disse para fazer. Deixe tudo, tire o café da manhã, tire os seriados, tire a TV, o que tiver no lugar, tire. Mas gaste tempo em prosseguir, em conhecê-lo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, diz o Senhor. Às vezes eu passo meses buscando o Senhor, e Ele fica em silêncio. Até que um dia eu estou caminhando, ou eu estou fazendo alguma coisa, e a voz dele vem, e desmonta-me, e me coloca como um vaso. Mas eu tive que prosseguir em buscá-lo muitas noites, muitas manhãs, numa expectativa do meu amado aparecer. Hoje em dia nós somos uma geração de fast food. Nós fazemos orações rápidas, determinamos o que queremos e não damos espaço para Deus dizer o que Ele quer. Ok, você disse tudo o que quer, e aonde fica o tempo para Ele dizer também o que Ele quer? Nós somos uma igreja que se move hoje no mundo como um lugar de resultados. Nós achamos que resultado é presença de Deus, mas resultado nunca foi presença de Deus. Moisés furou a pedra, saiu água, teve resultado e Deus não estava ali. Deus está muito mais interessado no seu processo do que no seu resultado. Eu me lembro que quando meus meninos eram pequenos, eles me ajudavam a guardar a feira. E eu encontrava muitas vezes iogurte na despensa e o sabão de pó na geladeira. Eu lhe pergunto, você chamava eles, por quê? Já que o resultado não ia ser bom? Pelo processo de fazermos alguma coisa juntos. Deus nos chama para fazer as coisas com Ele, não é esperando bons resultados. É esperando a gente dizer sim para Ele, para fazer coisas com Ele. Deus já sabe todas as decepções que você vai causar a Ele aqui na terra. Antes de você abrir a boca para falar, Ele já sabe o que você vai dizer. Tudo que vai acontecer, Ele já sabe que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Não há nada que Ele não saiba, mas apesar disso, Ele faz o convite para a gente permanecer com Ele. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós,
Vocês pedirão o que quiserem e será feito. Por que eu vou pedir o que eu quiser? Porque quando eu estou nele, eu vou pedir as coisas que agradam a ele. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em vossos próprios prazeres. Por que a gente pede mal? Porque a gente não conhece a quem a gente está pedindo. Porque a gente não conhece. Porque se a gente conhecesse, a gente ia pedir as coisas que ele quer nos dar. A gente criaria intimidade a tal ponto que os nossos desejos seriam dele. E tudo isso só vem de relacionamento. Eu fico impressionada, tanta gente não quer ir para o inferno. Tanta gente, se você perguntar, quer ir para o inferno? Não, não quer ir para o inferno. Quer ir para o fogo ardente que nunca se apaga, onde o verme nunca morre? Não, não quero. Quer ficar na grande tribulação, na terceira guerra? Não, não quero. Ninguém quer. Mas também ninguém quer conhecer para onde vai. Não quer criar intimidade aonde vai passar a eternidade. Não quer conhecer o lugar da eternidade. Então, de verdade, você não quer. Porque se você vai para os Estados Unidos, o mínimo você vai lá, pesquisa no mapa. Você vê como é os parques. Se você vai para o Japão, você dá uma pesquisada. Se você vai para Caruaru, você vê onde é a feira. Você vê os pontos turísticos. Nós não temos gastado tempo para conhecer onde vamos viver na eternidade. Nós não temos gastado tempo. Você gasta o seu tempo com coisas que vão desaparecer. Você gasta tempo com tudo que vai ficar. Você gasta tempo com as coisas da terra. Mas quem ama esse mundo, o amor do Pai não pode estar nele. E aí parece até contraditório quando Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, Deus amou o mundo para entregar o seu Filho, mas nos convida a lidar com este mundo com um coração não preso a Ele, mas preso a Deus. Sabendo que nós não somos daqui. A Bíblia diz, vocês não são desse lugar, vocês são forasteiros. A Bíblia deixa muito claro que nós não pertencemos à terra. Mas de verdade, se Jesus dissesse que ia voltar essa semana, tem pastor que ia pedir para ele demorar mais um pouquinho, porque os planos para a igreja estão muito bem. Nós não trabalhamos olhando para a eternidade. Nós só trabalhamos olhando para os nossos resultados. E se eles estão bem, a gente está bem. É por isso que Jesus muitas vezes tem que quebrar a vida de muita gente para poder a vida dessa pessoa ter alguma serventia para Ele. É por isso que a nossa vida, quanto mais quebrada, mais serventia tem para o Senhor. Porque vidas inteiras servem para a terra, as vidas quebradas são para a eternidade. E quanto mais o vaso está quebrado, mais oportunidade tem desse vaso refletir a luz que é colocada dentro dele. Jesus é um vaso quebrado, rasgado na cruz do Calvário. Ele mesmo não foi poupado, ele foi rasgado. Os chicotes rasgaram a carne de Jesus. Os chicotes rasgaram sua carne, o seu sangue todo foi derramado. Nem ele mesmo se poupou de ser rasgado e traspassado para que você fosse alcançado. Então a sua vida não é valiosa o tanto que ela está intacta, mas a sua vida é valiosa o tanto que ela pode ser rachada. Depois de rachado, permanecer. Quando Davi viveu tudo isso e tinha todas essas opções e escolhia a melhor parte, escolhia o que é que ele queria, ele escolhia a sua entrega. O Salmo 23 diz: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Por causa disso, eu habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Aonde é que Davi queria terminar a vida dele? No palácio? Não, Davi amava a casa do Senhor. Saul amava o palácio, foi expulso dele. Davi amava a casa do Senhor, permaneceu no palácio. É interessante que como o nosso amor pelo Senhor vai nos colocar no lugar do propósito.
Não é você amar o lugar que Deus disse que vai te dar. Não é você amar o lugar que Deus disse que um dia vai te levar. Ah, Deus um dia vai me levar para a Alemanha, eu amo a Alemanha. Ah, Deus um dia vai me levar para a África, eu amo a África. Não, eu amo a casa do Senhor, onde a sua glória assiste. Dentro desse amor tem um propósito, casamento, negócios, nações, provisão, tudo que Deus tem para mim. As pessoas acabam amando mais o destino e o propósito do que amar a casa do Senhor. E elas estão tão envolvidas com todas as coisas que elas não têm mais fôlego, prazer, alegria de amar a casa do Senhor. Porque elas estão envolvidas com muitas outras situações. E o amor vai esfriando. E o amor vai esfriando. Eu tenho um pedido ao Senhor, que se um dia Ele achar que eu vou esfriar, que se um dia de alguma forma eu venha negar o nome dEle, eu venha envergonhar, não é negar ir para uma boate, não é negar ir para uma festa rave, não é negar e me dobrar a um bezerro de ouro, não é negar ir para uma macumbaria, não, é esfriar dentro da casa dEle. É me envolver tanto com as coisas da minha volta, que eu perca de ver a glória dEle. Que Ele me remova, que Ele me tire. Porque eu quero morrer apaixonada. Eu quero gastar os meus dias apaixonada por Ele. Mais do que isso, gente. Mais do que qualquer glória de homens. Por quê? Porque a glória do homem é passageira. Eles amavam Moisés, aplaudiam Moisés. No primeiro momento que Moisés não fez o que eles queriam, eles apedrejaram Moisés. Não espere aplauso de ninguém. Não espere que as pessoas lhe aprovem. Não tenha medo de não ser aprovado. Só tenha medo de Jesus não lhe aprovar. Brigue com o mundo, mas não brigue com Jesus. Geralmente o Senhor nos tira, para que a gente tenha essa dependência dEle. Ele muitas vezes vai permitir que as pessoas em nossa volta, até as próprias pessoas da nossa família, comece a não entender, comece a não entender o chamado. Por quê? Porque Ele quer treinar você, para você ser um discípulo, para você ser dEle. Então, de vez em quando, Deus tira a gente, todo mundo em nossa volta, e quer bater uma foto sozinho com a gente. Talvez quando você perceber algumas pessoas desaparecendo, algumas situações onde você está sozinho, nunca ache que você está abandonado. Jesus está chamando você para aquela foto especial. Ele tirou essa foto com João Batista, tirou com Daniel, tirou com Esté, tirou com José, tirou com Moisés, tirou com Abraão, tirou com Débora. Ele sempre separa para a foto ser com Ele. Quem não quer, lá na calçada da fama celestial, o dia pior da sua vida, o velório mais doído, a situação mais difícil, a saudade mais insuportável, e você chegar na calçada da fama celestial e lembrar daquela data, e tem uma foto sua e de Jesus lá naquele dia, e você vai lembrar o dia que mais doeu, era o dia da nossa foto, era o dia de escrever o meu nome na calçada da fama celestial. Aleluia. Não tenha medo dessa foto, porque é uma promessa para você. Eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei, eu estarei contigo todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Ainda que teu pai e a tua mãe esqueça de ti, eu gravei o teu nome na palma da minha mão. Oh, que alegria é essa! Como eu posso trocar tanto amor por coisas de tão pouco valor? Como eu posso trocar esse amor por carros, casas, posição, política, profissão, prédios, dólares, euros, barras de ouro, ações, títulos? Como eu posso trocar? Me perdoe, Senhor. Me perdoe por deixar tantas coisas entrarem no nosso relacionamento. Que saudade do jardim.
Que saudade que eu tenho de estar contigo no jardim. Que saudade, Senhor. Não existe coisa mais gloriosa na nossa vida do que a gente estar com a Bíblia aberta, lendo a palavra, orando, separado de tudo e de todos, e o Senhor aparecer, e a presença dEle, você sentir o calor da presença dEle, o acolhimento, a bondade, a pureza, a santidade. Isso vale mais do que conferências, isso vale mais do que aplausos, isso vale mais do que qualquer coisa que essa terra possa dar, porque tudo que está nessa terra passará, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Você não nasceu para fazer sua vontade, ainda que ela seja forte, ainda que você, hoje em dia está tão normal, né, a gente falar de temperamentos, né, temperamentos isso, temperamento daquilo, né, a gente está tão normal. Mas o que é um temperamento diante do convencimento do Espírito Santo? O que é um temperamento diante do Espírito Santo? Querido, você diante de Jesus, você não tem temperamento, você não tem personalidade, você não tem vontade, porque você morreu. Não se esconda atrás de nada. Não se esconda atrás das suas vontades, não se esconda atrás da sua personalidade, porque diante de Jesus nós não temos nada, porque logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que vivo pela carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que dói é o que ainda não morreu. Se a traição dói, tu ainda não morrestes. Se o ciúme arde no teu peito, tu ainda não morrestes. Se a tua vontade grita, tu ainda não morreste. Se a tua reputação importa, tu ainda não morreste. É necessário que o grão de trigo, ao cair na terra, morra. Só assim ele dará e multiplicará. Quando gastamos tempo todos os dias pensando, como esse carro pode entrar na minha frente, ele está errado. Como é que pode? A moça da McDonald's não botou ketchup que eu pedi. Como pode essa caixa estar olhando o celular e a fila está tão grande? Como pode os políticos ganharem tanto e a cidade está com tanta violência? E as indignações vão crescendo, e o nosso eu vai assumindo o controle da direção, e as nossas justiça própria, elas vão tomando a nossa vida dia após dia. Oh homem, tu não sabes que tu já morrestes? Quanto mais direito você acha que tem, mais morte você precisa. Porque chegará um dia que todos os seus direitos estarão diante do Senhor. E Ele será o verdadeiro juiz que vai poder litigar por você. Quanto mais nós queremos vingança, menos Deus no controle. Porque uma das coisas que Deus diz é: a vingança pertence a mim. Como precisamos de misericórdia e graça para abandonar o nosso eu tão grande. Temos tantos direitos, nós somos a geração que mais conhece o direito. Nós somos a geração que maiores são todos que conhecem todos os direitos que tem. O direito do consumidor, o direito do idoso, o direito da criança, o direito do LGBT, o direito disso, o direito daquilo. A gente é a geração que tem mais, eu acho que em Recife deve ter mais advogado do que padeiro, do que qualquer outra coisa. Ou cidade para ter advogado. Você vira e mexe, todo mundo é advogado. Caiu de um lado, caiu do outro, é advogado. A gente é um povo que conhece muito os nossos direitos. E a gente sabe lutar muito pelos nossos direitos. A gente conhece tanto direito, mas nunca tantas crianças foram violadas sexualmente. Nunca tantos idosos apanharam como apanham agora. Nós conhecemos todos os direitos e nenhum desses direitos está valendo. Sabe por quê? Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Nós não devemos pedir direito, nós devemos pedir misericórdia. Porque não é o direito que endireita as pessoas, é Jesus. Quando você requer seu direito e alguém não vai lhe dar o seu direito, você só fica mais uma vez
levantando a sua dor sobre o direito que não foi dado. E a gente vai ficando incansável de pedir, quando nós deveríamos fazer como aquela mulher, que chegava diante daquele homem e dizia: Senhor, julga a minha causa, ser propício à minha causa. O que muda a nossa vida não é conhecer o nosso direito, mas conhecer aquele que pode mudar situações. Às vezes a gente está lutando tanto pelas formas legais, que a gente esquece de lutar pelas formas espirituais. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Cristo Jesus. As armas que lutamos jamais devem ser carnais. As armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais, elas são poderosas para destruir sofismas, para destruir toda altivez que se levante contra Deus. Você pode conhecer, quanto mais eu conheço o direito que eu tenho, mais eu estou vendo o quanto eu estou sendo violada. Daqui a alguns anos eu ainda vou ter mais um direito, o direito do idoso. Só vai aumentar minha lista de violações. Direito religioso sendo abusado. Nós temos vários direitos que está sendo violado. E quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu estou sendo violada. Então, meu amado, a minha carne não precisa de estudo sobre o direito, mas o meu espírito precisa do poder do Espírito para avançar e suportar esse tempo. O que um homem torna ele de sucesso não é o tanto que ele conhece da ciência, porque a Bíblia diz que Deus tornou a sabedoria deste século em nada, e levantou aqueles que nada parecem ser, para reduzir aqueles que são. Porque quem anda na sabedoria do céu, não vai ficar preso na sabedoria do homem. Porque quem anda na revelação do Espírito, jamais vai sucumbir diante da matemática do homem. Nós deixamos o evangelho do poder e trocamos pela sabedoria de homens. O evangelho é poder de Deus, loucura para os que se perdem e poder para os que estão sendo salvos. O evangelho é poder. A igreja é para andar em poder. A igreja é para andar em autoridade do Espírito Santo, conferida à igreja. Jesus, quando restaurou a autoridade perdida no Éden por Adão, Ele não deu a um homem, Ele não deu a uma mulher, Ele deu à igreja. É a igreja que tem autoridade contra as trevas. Você sozinho não tem. Você só tem autoridade enquanto você for igreja. Não caia na cilada de achar que crente tem autoridade sozinho. Crente não tem autoridade sozinho. A autoridade foi dada à igreja. Quer usar a autoridade de Cristo? Ande na autoridade da igreja, onde principados e potestades, onde Ele é o cabeça e onde Ele é acima de tudo e de todos, diante de todo o joelho e de toda língua que vai confessar, onde as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o único lugar seguro dessa terra. Se você quer ter alvo, se abrace. Abrace com a vontade de Deus. Seja plantado, seja palmeira. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Esteja ligado ao cabeça. Nós vivemos dias de cooperativas. Nós vivemos dias de relacionamentos. Nós vivemos dias de seguidores de Instagram, de redes sociais. Nós vivemos dias de passeatas, de agrupamentos, de condomínios. Nós vivemos dias onde todo momento nós estamos cercados de pessoas. Na escola, na faculdade, no trabalho, na cooperativa, nas coordenações. A gente vai fazendo, a gente entra em clubes, tudo na nossa volta é sobre pessoas, mas a igreja não é sobre os membros, a igreja é sobre o cabeça. Só quem está ligado ao cabeça pode estar ligado ao corpo. Então não se ligue ao membro, se ligue ao cabeça, porque muitos estão ligados ao membro e não estão ligados ao cabeça. E aí o membro faz uma besteira, você faz junto. Aí o membro toma uma decisão errada, você toma junto. Por quê? Porque você o tempo todo na igreja se ligou à pessoa do seu lado, quando você deveria ter se ligado à pessoa que está acima.
Você não está na igreja para se ligar ao seu irmão. Você está na igreja para se ligar ao cabeça, que por consequência vai ligar você ao irmão. Mas sabe qual é a vantagem de se ligar ao cabeça antes de ligar ao membro? Porque quando a gente está ligado ao cabeça e o membro não é bom, a gente não se liga ao membro errado. Pastor, pode me botar para fora. Pastor, pode me jogar por cima daquele muro. Sabe o que eu digo? Não saio, porque o cabeça me botou aqui. É o cabeça que sustenta a igreja, não é os membros. É o cabeça. Você já viu alguém sem uma perna? Já? Já. Já viu alguém sem braço? Amém. Já viu alguém sem dente? Já viu alguém sem unhas? Já viu alguma mulher sem peito? Já? Ok. Já viu alguém sem dedo? Viu? Andando por aí? Todo mundo aqui já viu? Ok, todo mundo já viu, né? Sem mão, já viu? Ok. Já viu alguém andando sem cabeça? Está resolvido. Aqui nessa casa, a gente pode andar sem perna, sem mão, sem braço, mas eu garanto a vocês, enquanto essa casa existir, sobre a autoridade que Deus nos concedeu, ela jamais será uma casa sem o cabeça que é Cristo. Ele! Ele! Ele é o cabeça. Sabe o que eu faço? Se minha perna der problema amanhã e me aparecer alguma desgraça nela, alguma situação, pode ter certeza que eu vou vir aqui de uma perna só. Não vou hesitar a cortar ela, porque a Bíblia manda a gente fazer isso. Se o teu olho direito te faz pecar, o que é que a Bíblia manda? Sabe o que quer dizer? Que o ministério que nós servimos a Cristo, de vez em quando a gente vai ter que arrancar algumas partes que já morreram e estão incomodando o corpo. Paulo não titubeava em defesa da igreja apostólica de botar as coisas no lugar. Sabe qual é o problema hoje nosso? Nós temos medo de desagradar. Nós temos medo de tirar a situação de um jeito que às vezes o diabo que arrumou. Tem coisa que está arrumado, gente, que não foi Deus que arrumou não, foi o diabo que arrumou. E tem hora que a gente precisa desarrumar, porque quando Jesus chegou e disse, vai ter poder de Deus aqui, vai ter cego que vai ser curado, vai ter coxo que vai andar, então deixa eu desarrumar o templo. Levantou os vendilhões do templo, desarrumou tudo. De vez em quando Jesus tem que entrar na igreja e desarrumar para arrumar do jeito dele. E a gente tem que dar glória a Deus. E a gente tem que celebrar, porque nem sempre Deus entra num lugar para arrumar. Deus às vezes entra num lugar para desarrumar o que o diabo arrumou. Não é que a coisa está funcionando, que é Deus que está fazendo, não, gente. Porque nós não nos movemos para o resultado, nós nos movemos para o processo. Nós não podemos sair do lugar que Deus nos entregou. Deus nos confiou lugares, não saiam do lugar. Deus confiou a você algo, não saia, não troque, não negocie. O que Deus lhe deu, ande de acordo com aquilo que já alcançou. Eu tenho uma obra aqui, eu tenho um cuidado aqui, pô, eu não vou para outro lugar, eu não vou fazer outra coisa, porque eu tenho um compromisso aqui. Eu tenho um compromisso, sabe, Deus está contando comigo. O que é que você faz, irmão, na igreja? Eu acendo as luzes. Pronto, meu irmão, pois não saia de acender as luzes não, porque a ausência é atrevida. Toda ausência é atrevida. Então o que Deus confiou a você, você faça. O que Deus conta com você, você faça. Porque você não está prestando a homens, você está prestando a Deus. O que você faz bem feito vai ter recompensa. E não espere recompensa de homens, porque você está fazendo para Deus. E a recompensa de Deus é imensurável a qualquer recompensa que o homem pode dar.
Quando Deus vê, acabou. Quando Deus assiste, acabou. E a maioria das vezes Deus vai deixar a gente fazer uma coisa, muitas vezes, sem ninguém ver, sem ninguém perceber, sem ninguém dar a palminha nas costas. Sabe por quê? Porque Deus está entregando a você o que Ele vai lhe dar. Tem gente que faz para alguém ver e promover. Não queira não. A minha vida inteira eu fiz para Deus ver. A minha vida inteira era com Deus, porque eu aprendi a ler em seus passos o que faria Jesus. Então minha mãe me ensinou a andar com Jesus. Minha mãe me ensinou: olhinho, cuidado no que vê; boquinha, cuidado no que fala. Sabe o quê? Porque Jesus estava vendo, não eram os homens que estavam vendo. Não, aliás, nós não somos o que as pessoas veem. O seu verdadeiro eu é quando ninguém está lhe vendo. Esse é você de verdade. Esse é você de verdade. Quando ninguém lhe vê, ninguém sabe, você está em outra cidade, quando você está sozinho no quarto, esse é seu verdadeiro eu. Lide com ele. Lide com ele. Não dê lugar ao diabo. Porque quando você dá lugar ao diabo, o diabo toma o apartamento todo. Você tem uma briga na cozinha, o diabo pega a casa toda. Você tem uma porta de legalidade no seu quarto, o diabo pega tudo. Você abre uma porta de legalidade para o inimigo na sua vida sexual, o diabo arrebenta com seus filhos na imoralidade. Toda porta que a gente abre para o diabo, ele nunca fica com a porta, ele pega a casa toda. Por isso, não dê lugar ao diabo. Não murmure, não fale mal, não toque nos servos, não toque na igreja, não toque no que é santo para Deus. Quando Deus não gosta de uma coisa, Deus abate, mas não tem que você ser juiz. No dia que Deus não gostar, gente, não se aperreie não, gente. Deus resolve. Deus resolveu Saul. Deus resolveu até hoje todos que pecaram contra ele. Alexandre, o latoeiro, tem me causado muitos males. Paulo diz, Deus foi resolvendo, o ministério de Paulo cresceu. Lá Alexandre latoeiro desapareceu. Quem era Alexandre latoeiro? Era alguém que era levantado pelo diabo para tentar parar Paulo. Era alguém que quanto mais o ministério de Paulo crescia, mais Alexandre latoeiro queria derrubar ele. Porque quanto maior o nosso nível de influência, maior será o ataque do diabo em cima da gente. Quanto mais você estiver fazendo bem, restaurando vidas, pregando a palavra, trazendo justiça, trazendo misericórdia, cuidando do órfão e da viúva, mais o diabo lhe odeia. Cadê Alexandre latoeiro? A única coisa que ele apareceu, que ele teve vez, foi que ele ficou na história por fazer mal a um homem ungido de Deus. Não queira entrar na história por alguém que tentou derrubar o ungido de Deus, porque você vai cair e o ungido vai crescer. Não se preocupem. Se preocupe de buscar o Senhor, se preocupe de ser santo, se preocupe de adorar, se preocupe de fechar sua boca para murmurar, se preocupe de fazer o que Deus mandou, e o resto Deus cuida. Para que o povo de Deus se preocupa de procurar a corda para enforcar Judas? O próprio Judas vai procurar a corda. Não dê corda. Simplesmente abençoe. Minha oração tem sido: ó Deus, abençoe, Senhor, que eles venham ter a perfeita revelação do teu amor. Eu olho para o que está aparecendo na televisão, eu olho para as perseguições contra Israel, eu olho com as perseguições contra a igreja, eu olho o que tem sido dito no Brasil, e eu tenho pedido, Deus, que eles venham ter uma perfeita revelação do teu amor. Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Vai parecer muitas vezes que a gente está perdendo a batalha, até que a gente ganha a guerra. Algumas vezes vai parecer que você perdeu a batalha, meu irmão. Algumas vezes, minha irmã, vai parecer que você perdeu algumas batalhas, até que a última notícia chegue e diga: ela ganhou a guerra. Não se preocupe com batalhas perdidas no percurso. Nós não estamos fazendo um placar, nós estamos caminhando para a eternidade. Eles o venceram. Essa é a última notícia sobre sua vida. Olha, pode estar doendo o que for, o diagnóstico pode ter saído, a sentença do juiz pode estar já sendo decretada, as histórias já podem ter chegado aos seus ouvidos, coisas que parecem que sem sentido, situações que parecem não ter saída, mas no final
existe uma palavra sobre você. Eles o venceram por causa do seu testemunho, por causa do sangue do Cordeiro, e porque eles não amaram a sua vida até a própria morte. O que pode fazer um homem contra um morto? O que podem fazer contra nós, se nós já morremos? O que é que vai doer em você, se você já morreu? Se entrasse um morto aqui hoje, e a gente colocasse um morto aqui hoje dentro dessa igreja, e você dissesse: eu vou pegar esse morto, o que é que você poderia fazer que esse morto ia sentir? Ele não ia sentir raiva, ele não ia sentir rejeição, ele não ia sentir medo, ele não ia sentir pavor. Sabe por quê? Porque ele está morto. Os mortos não sentem. Se você morreu, por que você anda sentindo tanto, escutando tanto? Por que você anda tão preocupado com coisas que não são eternas? Se o que não é eterno é eternamente inútil. Perdemos o alvo porque nós vivemos para sentimentos. Perdemos o alvo porque damos lugar ao medo. Perdemos o alvo porque escutamos muitas pessoas. Quer que eu te diga? O que você pensa não importa, só o que Jesus pensa. O que você pensa não muda a minha vida. O que você diz não muda a minha vida, muda a sua. Porque você vai colher cada palavra que você liberou. Porque você vai ter uma recompensa de tudo que você disse e tudo que você fez. Porque a palavra do Senhor diz que aquilo que o homem semear, ele colherá. Então a responsabilidade está com quem falou. Por isso, nada julgueis antes do tempo. Eu não vou ter dito nada. Eu não vou ter respondido nada. Eu não vou ter feito nada. Você vai ficar com a responsabilidade do que disse e do que fez. Já pensou nisso? Tudo que o inimigo quer é que a gente decaia da graça de Deus, respondendo a esse tipo de situação. O que foi que aconteceu com Moisés? Moisés não entrou na terra prometida, porque não dignificou o Senhor diante da congregação. Agora quer que eu diga que quem fez isso com eles? Foi o povo. Cutucaram Moisés, cutucaram, até que Moisés respondeu, bateu na pedra. Ele ficou furioso e ele tomou uma atitude. Esse tempo, uma pastora ligou para mim e disse: eu preciso confessar meu pecado. Eu disse: o que foi? Eu disse: lá vem bomba, né? Eu me irei. Eu fiquei irada. Eu disse: sim, depois da ira, o que é que você fez? Não, eu não fiz nada com a minha ira, mas eu irei, eu pequei. Eu disse: espera aí, quer ser bíblico? A Bíblia diz em Efésios: irai-vos, mas não pequeis. Não é você se irar que é pecado, é o que você faz com o que você sente que é pecado. É o que você responde. A ira é natural, a alegria é natural, a tristeza é natural, a rejeição é natural. Esses sentimentos é porque você está vivo, porque você está aqui na terra. O problema é a atitude que a gente toma pelo que a gente sente. É quando a gente deixa os sentimentos darem o nosso destino. É quando a gente toma decisões baseadas no que sentimos. Deixa eu dizer uma coisa a você. Jeremias 17 diz: o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas corrupto, quem o conhecerá? Maldito o homem que confia no homem. Bendito é o homem que faz do Senhor a força do seu braço. Ele irá de força em força. Então, Deus não tem problema com sentimentos. Deus tem problema com as nossas reações a despeito do que sentimos. Não precisa pecar porque sentiu. Não precisa consumar. Não precisa deixar que a consciência dos olhos, a soberba da vida, tome conta da sua história.
Esses são dias de você vigiar. Faltam 3 meses para você concluir o ano. E você pode mudar a sua história nos próximos 3 meses. Tudo que você não viveu nos 9 meses até agora, você pode pegar esses últimos 3 meses e dar uma reviravolta, virar a mesa na cabeça do inimigo. Você pode virar a mesa diante de Satanás. Você pode pegar a sua história e reverter o placar nos próximos 3 meses. Sabe por quê? Porque Deus está com você. E Deus com você é maioria. Você pode amanhã, segunda-feira, não é quando começar outubro, amanhã, último dia de setembro, eu vou mudar a minha vida. Eu vou mudar o que eu assisto, eu vou mudar o que eu digo, eu vou mudar minhas vestes, eu vou mudar minhas companhias, eu vou mudar o meu linguajar, porque eu estou disposto a ter tudo que Deus me prometeu em 2024. Eu não vou virar o ano em débito, eu vou virar o ano debaixo da promessa que Deus fez e de posse dela. Aí talvez você diga, mas 3 meses não dá tempo de eu pagar tudo. 3 meses não vai dar tempo, eu preciso de 1 ano. Deixa eu dizer uma coisa. Deus pode acelerar o relógio ou atrasar, só para abençoar. Deus atrasou o sol, segurou para dar vitória a um servo dele. Eu já vi Deus mudar a sentença de juiz, matar juiz para dar vitória. Eu já vi Deus botar o homem no leito e matar. Eu já vi um Deus agir assim, pelo clamor, pelo porque você clamou. Não é que a gente vai desejar a morte de ninguém, mas a gente pede que Deus tome a frente, e do jeito que Deus fizer, agradeça. Do jeito que Deus fizer, louve, mas diz, entra na minha história, entra no meu destino, muda a minha vida. Senhor, o que não for teu, tira. Quantos nós temos coragem de dizer, pode fazer o que quiser, Senhor, mas por favor, que faça você. Provérbios 4. Provérbios 4. Diz assim, se eu achar tá bom. Achei. Provérbios 4. Olhe sempre para a frente. O quê? Olhe sempre para a frente. Diga para a pessoa que está do seu lado. Eu não sou pastora Fátima, mas eu vou dizer isso. Diga para o seu irmão, olhe sempre para a frente. Você sabe o que você está dizendo para ele? Você está dando um alvo. Quem é que pode acertar o alvo se está olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para trás? Ninguém acerta o alvo assim. Quer acertar o alvo? Olhe para a frente. É tão simples. Mas será que a gente tem feito isso? É tão simples. Mas será que a gente acorda decidido? Sabe às vezes quem é o seu maior inimigo? Você mesmo. Quantos pensamentos você tem negativo a respeito de você durante o dia? Amanhã escreva. Toda vez que você tiver um pensamento ruim sobre você, escreva. Você vai descobrir que a sua maior guerra não é o diabo, é você mesmo. Teve pensamentos ruins a seu respeito? Repreenda. Sabia que eu falo só? Minha gente, é maravilhoso falar comigo. Eu amo falar comigo. E sabe o que eu digo? Está repreendido. Cale a boca, carne. Eu ganhei chocolate. E fofinho, ele é chocólatra. E era meu aniversário e eu já tinha distribuído o chocolate. Por favor, quem deu chocolate, muito obrigado, mas não me dê chocolate. Porque eu tenho um problema seríssimo com chocolate. Eu tenho problema com chocolate, gente. E eu disse, bem, eu já distribuí meus chocolates. Eu dei a Alice, dei a Davi, né? Dei aos filhos, dei a Tauana. Tauana rouba chocolate também. E dei a Fofinho. Aí eu ganhei uma caixa de chocolate recheado, que era um chocolate que meu pai me dava. E foi Tiago que me deu. E eu achei aquilo lindo. O Tiago chegou com aquelas... E ele me deu 2 caixas de chocolate do grande. E eu disse, uma eu vou dar, e a outra eu vou esconder e vou comer só.
E eu fui lá, escondi embaixo do chuchu, da cenoura, que eu sabia que lá fofinho nunca ia achar. Botei todas as verduras por cima e deixei minha caixa de chocolate lá. Todo dia, depois do almoço, eu ia lá e comia um pedaço de chocolate. Aí no outro dia, eu comia outro pedaço de chocolate. Terceiro dia, comia o chocolate. E aí, eu comecei a passar mal. Eu comecei a ficar enjoada, passar mal. Aí eu lembrei, eita, é o chocolate, não vou comer mais. Quando eu terminei de almoçar, no quinto dia, minha carne disse, eu quero chocolate. E eu disse, o quê? Eu quero chocolate. Está faltando aquele chocolate que você estava me dando todo dia. Aí eu disse, ai, que vontade de chocolate. Fui lá, gente, não comi mais a metade do chocolate, eu comi ele inteiro. A minha carne ficou tão feliz. Eu não queria mais me satisfazer com um pedaço. No início era um tabletinho, depois foi 2, depois foi 3, depois eu já estava comendo inteiro. E minha carne estava dizendo, eu quero mais, eu quero mais. Depois de 10 dias eu lutando para não comer chocolate, a bendita caixa parecia que não terminava, não é? Dava vontade de enfiar o pé na jaca e comer tudo logo, né? E depois eu ainda vou lá, espremo 3 limões num copo e tomo. E o filho faz, maravilha. Maravilha, resolveu tudo agora esse limão. Aí disse, olha, eu não sei se resolve na barriga, mas na consciência ajuda. Eu percebi, gente, que a carne faz isso com a gente. A gente dá uma fofoquinha, ela quer 2. A gente fala mal de alguém, ela quer falar mais. A gente faz uma coisa, a carne quer mais. A promiscuidade sexual. A gente vai mais um pouquinho, vou subir mais a blusinha. Ah, meu Deus, eu vou ali no escurinho, depois vou no motel. A coisa cresce, porque a carne, ela é exigente. A carne exige. A carne vai cada dia querer você mais, dominar você mais, tirar você do alvo mais. E quando você perceber, você se perdeu do propósito. A gente dá um exemplo de uma coisa boba do chocolate, mas a vida da gente na carne é isso. A gente vai satisfazendo. E eu disse, basta, eu não posso lidar com esse chocolate. Cheguei para Tiago, me faz um favor, come o resto da caixa. Foi uma dificuldade para Tiago comer o resto da minha caixa de chocolate. Pense na prova. Ainda ontem eu te dei, né, Tiago, do chocolate. Então a carne vai fazendo isso com a gente. Ela vai requerendo de você até que ela ocupe o território completo. Ninguém peca e fica preso no pecado por causa de uma atitude. Nós vamos ficando presos no pecado por várias atitudes que vão entrando no nosso coração e vão deixando suas ervas daninhas. Então na primeira erva daninha, arranque. No primeiro deslize, confesse. Na primeira situação, resolva. Não deixe acumular, porque o diabo vai tomando território, vai conquistando sua mente, conquistando seu coração. A gente pensa mal de alguém, aí a gente diz, não está resolvido. A coisa cresce. Você briga com fulano, quando chega em casa arenga com cicrano. E você diz, como é que pode isso? Porque você abriu a porta ali na rua. Você pode brigar com o porteiro do prédio, chegar em casa você briga com seu marido. E você diz, mas como pode isso? Porque quando você liberou a porta, todos os demônios podem entrar por ela. Ah, mas era só o porteiro. Não, gente, não é sobre o porteiro, é sobre vidas. É sobre o reino. Quando a gente abre a porta, eles vão entrar para tomar conta de território. E o nosso coração é um território muito sagrado. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. A nossa vida tem muito valor para Jesus. Jesus arde de ciúme por você. Jesus vai lhe parar, vai lhe deter por amor à sua vida. Deus detém a gente por amor a nós. Você talvez diga assim, eu não entendo porque aquele cara não me quis mais. Porque Deus lhe ama tanto que livrou você dele. Você já parou para pensar que Deus não lhe livrou? Não é porque você não é tão boa, é porque Ele não era bom para você. Eu vejo, consolei já muitas meninas quando acabam o namoro. E já vi muitas meninas chorando, dizendo, onde foi que eu errei? Eu digo, meu Deus, é porque Jesus te ama muito. Está tão apaixonada que não enxerga do que Deus livrou.
Tá tão doído porque perdeu o emprego que não lembra que esse patrão é uma desgraça na sua vida. Tá tão doído porque saiu dessa rua, mas não entende que Deus vai lhe dar algo melhor. Quando Deus nos tira algo e a gente deixa Ele levar, Ele sempre vai dar algo melhor no lugar. Provérbios 4, estou terminando, gente. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Considere a vereda que seus pés tomam e seja firme. Não retroceda. Veja Neemias, foi pago uma profetisa para ameaçar ele. Foi pago uma profetisa para tirar Neemias do caminho. E Neemias disse: como pode um homem como eu retroceder? Eu estou fazendo uma grande obra, como eu posso descer agora? Gente, havia todo um ambiente religioso. A gente sempre acha que alguém da macumba vai se levantar contra um crente, mas na Bíblia não diz isso não. Quem se levantou contra Neemias foi o sistema religioso. Quem se levantou contra José foi os irmãos da própria casa. Deixa eu dizer uma coisa a você: pare de achar que o diabo vai aparecer de tridente e chifre. Às vezes é bem sedutor uma vozinha que está junto de você. Nem todo mundo que tem uma boa intenção chega junto, vai com um presentinho, com um mimozinho, uma coisinha aqui. Cuidado. Cuidado com as mulheres sorrateiras que entram na sua casa, que entram na casa do seu coração se fazendo de amiga para tirar você do caminho. Cuidado com os homens, com elogios no pé do seu ouvido. Cuidado com aquele amigo que quer tanto você no futebol, quer tanto você nas coisas com ele e afasta você da sua família. Não é amigo. As ofertas do diabo são tentadoras. Gente, deixa eu dizer uma coisa a você: pecar não é ruim não, pecar é gostoso. Enquanto você achar que pecar é ruim, você vai continuar pecando. Pecar é gostoso, dá prazer à carne, é gostoso. Fazer o que a carne manda é gostoso. Aqui na terra, nós vamos ter que aprender a resistir. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O nosso lema, o nosso alvo não é fazer o que me dá prazer, mas é fazer o que a palavra manda. Essa palavra vai dizer a você o que pode estar na sua vida e o que não pode. E não prazer. Eu tenho tanto prazer de ficar. Olha, é incrível. A gente conhece pessoas. Eu não fui para a igreja, pastora, porque eu peguei uma briga tão grande que eu fiquei com vergonha e não fui para a igreja. Aí você conhece outro, vai falar com outro, diz: pastora, a gente estava tão bem, meu marido. Olha, meu marido não quer ir para a igreja, mas olha, chega no domingo, olha, ele assiste filme comigo, me leva para sair, me leva para comer, fica comigo na cama o domingo à tarde e à noite todinha. Querida, aprenda a ver as armadilhas. A gente precisa ter sabedoria. Meu amor, eu vou ficar com você, mas das 5 horas, das 6 horas, eu vou para o culto e às 8 eu volto. Você fica aí bem bonitinho na cama, mas eu tenho uma aliança maior com Deus do que com o homem. Essa aliança que eu carrego aqui é maior com Deus do que com o homem. Meu marido se converteu, sabe como? Porque a primeira coisa que eu disse a ele: o anel que você me deu é lindo, agasté, cheio de brilhante, uma maravilha. Bênção de Deus. Olhei para o anel e disse: é lindo. Mas eu vou dizer uma coisa a você, para a gente ficar avisado desde hoje: eu já tenho um anel contra o homem. E ele olhou para a minha cara, com essa cara dele, com esse oi pequeno, e ele fez assim: quem é? O que foi que aconteceu? Eu disse: eu tenho uma aliança com Jesus. Minha aliança com Jesus sempre vai ser maior do que a minha aliança com você. Gente, a gente não estava nem namorando, a gente não tinha nenhum compromisso. O anel chegou primeiro do que qualquer pedido, do que qualquer coisa. Mas desde aquele dia, ele aprendeu uma coisa: se quisesse me ter, teria que andar com Jesus. Quando uma mulher cede para um homem, quando a mulher negocia Jesus por causa de um homem, essa mulher não é digna de Jesus. Seus filhos não. Aí depois fica tudo aperreado: meu filho não quer saber de Jesus. E tu quis? Toda vez que tem Jesus e alguma coisa, quem é que tu escolhe? Jesus e o emprego, Jesus e um homem, Jesus e dinheiro, Jesus e teu ego. Quem é que você escolhe?
Não me estranhe seus filhos não andarem em poder. Não estranhe Deus às vezes você ficar sem nada, porque na hora de escolher, você escolhia outras coisas a não ser Jesus. Tem que deixar claro. Meus filhos cresceram dentro de uma casa que eles sabiam que a mãe deles podia ir para debaixo da ponte, podia ser o que fosse, mas Jesus estava em primeiro lugar. Então não precisa pregar sermão para filho quando você dá exemplo. Filho não quer mãe pastora pregando para ele. Eu nunca preguei lá em casa. Sabe por quê? Porque filho não aguenta, já tem que escutar a mãe, chegar em casa e escutar de novo. Não aguenta os pobrezinhos, é penitência. Em casa a gente não prega, a gente dá exemplo. A Ele! A Ele! E o tempo vai dizer o fruto. O tempo vai dizer o fruto que você está plantando. Eu não sou uma boizinha que chegou em Recife agora, não. Eu não tenho 30 anos e estou abrindo igreja para tentar ser alguma coisa, não. Eu tenho um legado na terra. E eu tenho filhos e netos que já estão dando fruto. Eu não preciso vir aqui para contar uma história bonita e vocês me seguirem no Instagram, não. Eu não preciso pintar a igreja de preto para vocês virem aqui, não. Essa igreja é de Palmeira, essa igreja é de legado geracional. Eu não tenho que provar o que o tempo já avalizou. A Ele! Eu não sou forasteira, nem estrangeira dessa terra, não. Eu sou da raça, eu sou nordestina. Eu saio das entranhas dessa terra. E o que vai ser valorizado aqui nessa casa é a nossa aliança com o Nordeste. Essa casa sempre terá a estrutura e a essência. Eu vou sim, em nome de Jesus, com a graça de Deus, atrair todas as nações para pisarem nesse altar. Porque a palavra do Senhor nos garante isso. Que as nações vão nos servir. Que as nações vão engrandecer o nome de Deus nessa região. Eu não estou apontando para São Paulo, não estou apontando para Paris. Eu estou apontando para Israel. Do Nordeste a Israel. Essa é a nossa aliança. Eita Deus, considere a vereda dos seus pés, tomam e sejam firmes em todos os seus caminhos, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Aleluia. Em Hebreus 12, 1, 2 diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, é isso que a gente tem. A vida da gente tem que ter testemunho. A vida da gente não pode ser palavra solta ao vento. A vida tem que ter testemunho. Nós estamos rodeados aqui pelos testemunhos. Nós estamos rodeados aqui de anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos de testemunhos. Nós não vamos trazer um testemunho, nós já somos o testemunho. Os testemunhos podem vir, mas a nossa vida já é a carta escrita. Engraçado que a irmã chegou para mim e fez: pastora, eu quero uma carta de referência. Eu disse: eu não pedi quando você chegou e não vou dar para você sair, porque nós já somos a carta escrita de Deus. Quando você chegou aqui, você podia estar peidada, cagada, podia estar vendendo droga. Eu te amei, cuidei de você, limpei sua bunda. Como é que agora eu vou te dar isso? Não peguei quando você chegou e nem vou te dar para sair, porque o Espírito Santo revela quem somos. Vocês não vão industrializar essa igreja. Vocês não vão botar essa casa em engenharia de produção. Sabe por quê? Porque aqui não é grão para encher celeiro, aqui é semente para o semeador. A Ele! Sabe o que é que o homem fez? Encheu de grão. Grão multiplica. Aí o Senhor disse: louco, tu não sabes que hoje eu pedirei tua alma? Ele tinha vários galpões enchendo de grão. Isso lembra o quê? Não sei, será que é o Brasil hoje? Eu prefiro uma semente que multiplique a 100 do que um galpão cheio de grão. Porque semente você planta e dá, e grão você só presta para comer e depois cagar.
Um celeiro cheio de grão não faz nada, gente. Mas o Brasil está cheio de celeiros, preocupados os homens em encher o celeiro de grão, enquanto o nosso agricultor está esperando a semente que multiplica. Vocês não estão achando estranho não, melancia sem semente? Estão achando não estranho? Vai comprar melancia, não tem mais semente. Vai comprar uva, não tem mais semente. Daqui a pouco vocês têm a terra e não tem mais semente para plantar. E ninguém está achando isso anormal não. A igreja reflete o que está acontecendo no mundo. O mundo está mostrando o que vai acontecer. Hoje a preocupação das pessoas é encher de grãos, mas não de sementes. A preocupação das pessoas é empanturrar e dizer: olha meu celeiro, está cheio de grãos. E Deus dizendo: louco, eu nunca mandei você para a engenharia de produção. Deus mandou Adão ser cultivador e guardião do jardim. O que é cultivador e guardião do jardim? Produzir segundo a mesma espécie. Nós não estamos reproduzindo segundo a mesma espécie, porque não dá tempo de reproduzir caráter, sem tempo de discipulado, sem tempo de estar junto, sem tempo de plantar, não dá tempo. Então vamos pegar um engenheiro de produção, vamos tirar as sementes e vamos fazer em série. Tudo sem semente. E na hora que você termina de comer, o que é que sobrou? Banheiro, dá descarga. Não tem semente. Qual é o certo? Você come e a semente planta. E vai dar de novo o que é? Que você comeu. Melancia, manga, vai dar de novo. Mas o que não tem semente, você não pode plantar. O reflexo da igreja em nossos dias é galpões cheios de grãos e não tem semente para plantar. Então nós não queremos mais guardiões e cultivadores do jardim. Nós queremos engenheiros de produção. Muda a natureza da fruta para ela dar, mas ela não pode plantar. Quando chegar ao nível que a gente vai chegar daqui a uns anos, vocês vão ter a terra e não tem mais uma semente, porque as frutas não vão ter mais semente. Sabe o que é isso? Híbrido. Híbrido, mistura de espécies. Fugiu da originalidade. Mas isso é um assunto para outro dia. Esses assuntos são mais profundos. É um reflexo da igreja hoje. Os pastores não estão querendo mais ter trabalho de arar a terra. Não estão mais querendo ter o trabalho de plantar. Não querem mais ter o trabalho de aguar, de esperar crescer. Quer pegar o grão e botar dentro do celeiro. Loucos. Não sabe que eu pedirei a tua vida? Ele fazendo um plano de ter um galpão maior, e Deus disse: eu vou pedir isso aí que você tem. Porque Deus abomina. Deus disse que não misturasse duas sementes da mesma espécie no mesmo lugar. Porque Ele abomina essa engenharia de produção. Ele quer que a gente reproduza segundo a nossa espécie. Ele quer que você seja um reprodutor. Reproduzindo o caráter, reproduzindo Cristo, reproduzindo. Por isso que Adão comeu do fruto e ele ficou o quê? Estéril, porque a semente foi o problema. Por isso que o segundo Adão veio e ele se entrega completamente, porque ele não comeu a comida dos homens. Ele disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Enquanto Adão comeu do que Eva deu, Jesus comeu do que o Pai dava. Que tipo de comida você está comendo? O que os homens te dão, virando grão? Ou você está comendo fazer a vontade do Pai? A satisfação de Jesus era fazer a vontade daquele que enviou. E ele disse: a minha comida, ele disse: a minha fome é fome de justiça. Era o que movia Jesus. Aí a gente vai para Daniel na Babilônia. Como é que Daniel vence a Babilônia? Porque ele não come da comida da Babilônia. A comida dele é diferente. A gente tem que escolher o que a gente vai comer, gente, se a gente vai acertar o alvo. Então Hebreus diz que a gente deve lembrar que a gente está rodeado de tão grande nuvem de testemunhas e deixar todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia. Deus está dizendo que o pecado e o embaraço está perto de você. Às vezes do lado, às vezes na mesma casa. Está perto de você. Cuidado com o que está lhe assediando. Cuidado com o que está embaraçando sua vida, porque você não pode correr para o alvo. Você está perdendo o alvo, porque tem alguém lhe embaraçando.
embaraçando o seu destino. E Deus nos chama para a gente se libertar disso. Todo embaraço e pecado que estão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Você jamais vai correr se você não desprezar a afronta. Você jamais vai viver o propósito se você não abraçar o destino que Deus lhe deu. Vem com dores, vem, mas você vai vencer. Vem com situações difíceis, vem, mas você vai prevalecer. Olha, gente, eu nunca vi crente morrer de prova, já vi de pecado. Já vi crente morrer no motel, crente morreu em tal lugar, mas nunca vi crente morrer de prova, não. Crente tem uma imunidade contra a prova, ele não morre da prova. Agora, de pecado, gente, é certeiro. O salário do pecado é a morte. Mas é qualquer pecado, não tem pecado, não, pecadinho. O nível de pecado, quem vai dizer na sua vida é Deus. Uma coisa eu sei, quando o nível sobe, Deus não deixa a gente fazer determinadas coisas que a gente fazia antes. Tem coisa que eu fazia no tempo do deserto, que Ele não me deixa mais fazer na terra prometida. O nível sobe. Tem coisa que Deus tolera, mas Ele não tolera mais. Eu tinha voz muito forte para ser advogada. Eu tinha uma voz muito forte para ser tabeliã. E eu peitava pau a pau, e Fofinho sabe disso, qualquer situação. E muitas vezes meu pai e minha mãe mandou resolver as coisas. Por muito tempo na minha vida, na minha casa, bota ela é advogada, ela gosta. Por muito tempo na minha vida eu peitava. Hoje, se eu fizer isso, Deus me pega. E eu passo 2 noites sem dormir. Eu fazia isso numa tranquilidade muito grande, já não posso mais. Eu posso andar em autoridade contra o diabo, mas não posso mais usar essa autoridade que Deus me deu fora da esfera que Ele me confiou. O pessoal sabe de mim. Fora do púlpito eu sou frouxa. Fora do púlpito eu sou gatinha. Cada dia mais Ele vai tirando a minha força diante dos homens e me dando força diante do diabo. Mas se eu usar a força que é para usar contra o diabo com os homens, Deus me pega. Então tem coisas na sua vida que você fazia 2 anos atrás, mas nesse estágio que você está, Deus não vai mais permitir. E quando a voz do Espírito Santo lhe apertar, lhe acusar, pode ter certeza que Ele está dizendo: tem coisas que você fez no deserto que eu não deixo você fazer na terra prometida. Tem um nível que você andava no deserto, mas que você não anda na terra prometida. Nesse novo patamar que eu te coloco, nessa nova unção que eu te confio, nesse novo lugar que eu te ponho, eu não quero que você ande com os sapatos do Egito. Quando Deus chamou Moisés, Moisés viu a sarça ardente e entendeu que ali tinha poder, governo, autoridade de Deus. Deus diz assim a ele: tira a sandália dos teus pés, que o lugar que tu está pisando é santo. Deus tem problema com sandália? Não, Deus tem problema porque a sandália de Moisés tinha as marcas do Egito. Tu não anda na terra prometida com as marcas do Egito. Então Deus disse a Moisés: vai andar comigo, ser santo, porque eu sou santo. E só os santos verão a Deus. Então tem coisa que tu está levando na tua vida, que tu não vai poder subir de nível, porque tu ainda está fazendo isso. Mas na hora que você parar, você vai estar no novo nível que Deus tem para você. Então se livra do pecado que está embaraçando sua vida. Se livra daquilo que está rodeando sua vida e está impedindo o alvo. Às vezes, gente, a gente não entra no que Deus tem para a gente, não é por causa de coisa grande não, é por causa de coisa pequena. Às vezes, a gente está resistindo ao que Deus tem, porque tem uns pecadinhos que a gente tem orgulho dele. Eu sou muito boa nisso, meu temperamento é assim. Meu amor, ou você morre ou Deus não pode fazer a obra. Quer viver tudo que Deus tem para você? Morra. Morra, não se apegue a nada. Se apegue a nada, só se apegue a uma coisa: eu não posso perder Jesus nisso aqui. Jesus está, eu estou, porque tem paz. Perdeu a paz, puxa o freio de mão e diga: eu não faço. Seja a paz de Cristo o árbitro do seu coração. Bons médicos, o mundo está cheio. Bons políticos, o mundo está cheio. Bons advogados, o mundo está cheio.
E vou dizer uma coisa a você, vai cair no esquecimento. Um dia seu diploma vai virar papel para o cachorro mijar. Suas fotos, seu sofá, seus dólares, seus anéis, tudo vai ser sem importância. O que muito ficar vai ser vendido para gastar na próxima geração. Seus netos vão usufruir do seu dinheiro que você vai deixar. Nada vai ficar. Mas o homem que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. O que se torna a eternidade é o que a gente disse sim para Jesus aqui na terra. O resto, você é um grande corredor, você levanta peso, você é um recordista. Eu vou dizer uma coisa a você, vai passar. Que todo alvo corrompido, que todo alvo de autopromoção, de autopreservação, que toda mentira que o inimigo colocou no nosso caminho para a gente errar o alvo, seja exposto nessa noite. Eu oro em nome de Jesus, para que toda distração, rejeição, medo, abandono, possa dar lugar à certeza para onde estamos caminhando. Eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor corrija nossos passos, Pai, que Ele não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor que nos confiou nessa casa, nas nossas vidas, na nossa família, não seja trocado por nada que é passageiro dessa terra. Que toda concupiscência dos olhos, soberba da vida, da carne, seja vencido hoje. Que a gente possa verdadeiramente negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Que o alvo da nossa vida seja Cristo, que a nossa entrega seja Cristo, que a nossa razão seja Cristo, que o nosso viver seja Cristo, e que tudo aquilo que embaçar essa visão seja dissipado pelo poderoso nome de Jesus. Nós exaltamos Jesus em nosso coração, nós exaltamos Jesus nessa casa, nós exaltamos Jesus na nossa família, nos nossos filhos, nos nossos netos. Que todos que nos vejam saibam que nós somos chamados pelo nome do Senhor. Em nome de Jesus, essa é a aliança que fazemos. Senhor, 3 meses para que tu faças uma nova história. 3 meses para um nível de compromisso maior, para um nível de entrega. Se preciso for, tira nosso sono. Se preciso for, tira nossa fome. Se preciso for, tira nossos amigos. Se preciso for, tira o que tiver que tirar. Mas por favor, não tira tua presença de mim. Em nome de Jesus. Adore a Jesus. Adore a Jesus. A Ele. Jesus.